Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Maravilhoso Deus. Glorioso Deus. Aleluia. A palavra que Deus trouxe hoje, ela está lá em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 14. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte: dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Essa palavra, ela traz para nós a certeza de que Deus vai cumprir as suas promessas no tempo determinado por Ele. Os dias virão, chegará o dia em que todas as promessas que Deus fez na minha vida, na sua vida, elas vão se cumprir. Elas vão se fazer real. Mas nós precisamos entender que o tempo de Deus precisa se cumprir. Essa palavra de Jeremias, ela deixa bem claro: os dias virão. O dia de cumprimento da promessa vai chegar. Deus, ele deixa bem claro que existe um tempo para que as coisas aconteçam. Lá no livro de Eclesiastes, nós lemos também isso. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam na nossa vida. Esses problemas que nós estamos passando, por exemplo, no nosso país, eles têm um tempo determinado para acabar. Existe um tempo determinado por Deus e esses problemas serão resolvidos, apesar de que muita gente não acredita. Apesar de que muita gente esteja debochando, desdenhando, dizendo que Deus esqueceu de nós. Mas Deus sempre tem dito isso. Existe um tempo, os dias vão vir. Esses dias vão se cumprir na nossa vida, vão se cumprir no Brasil, vão se cumprir na igreja brasileira. A promessa que nós temos de ser um país do avivamento, o país que vai ser celeiro de missões, onde nós vamos enviar missionários para outros lugares do mundo, esse tempo vai chegar. Sabe, nós vamos ter surpresas muito grandes daqui para o final do ano ainda. Tem gente falando, não, mas o ano acabou, o ano, sabe, o Natal já está aí, daqui a pouco é o ano novo. Só que antes do Natal, nós ainda teremos muitas surpresas no nosso Brasil, na política, nas coisas que estão acontecendo. E o mais importante é que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Aquilo que Deus prometeu para você, os planos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, eles vão acontecer. Independente daquilo que as pessoas falam, independente daquilo que tenham feito para mim ou para você, a vontade de Deus, ela vai se cumprir. Nós precisamos fazer só uma coisa: nos colocar na posição para receber as bênçãos do Senhor e para ser agradecido por aquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer na nossa vida. Muitas vezes nós recebemos as bênçãos de Deus, as promessas de Deus se cumprem, e a gente nem sequer agradece. Muitas vezes a gente nem se lembra que aquela promessa foi feita para nós.
Pode ser coisas bobas, coisas simples, mas que Deus, como um Pai perfeito e um Pai amoroso, faz questão de cumprir na nossa vida. Às vezes, a gente faz orações assim tão simples, orações que a gente acha assim tão com coisas tão simples que a gente chega a pensar que Deus não vai se preocupar em cumprir aquilo na nossa vida, mas Deus, ele vem e ele cumpre só para nos mostrar que ele é o nosso Pai. Só para nos mostrar que ele quer um relacionamento de família conosco. Muitas vezes nós temos Deus como alguém distante, como alguém que está muito ocupado com o mundo e não tem tempo de prestar atenção nas nossas coisas, mas você vê, Deus, ele se preocupa tanto com as coisas da nossa vida. Olha só o que a Esther falou agora há pouco. Pensando em trocar o celular, pensando em fazer outras coisas, mas Deus falou com ela, não é hora. Você tem outras coisas para fazer. Você tem outras prioridades. Ou seja, o Espírito Santo, ele está constantemente ao nosso redor, nos mostrando, nos falando, cuidando das coisas que nós precisamos. Às vezes tirando do nosso pensamento, da nossa mente, os pensamentos ruins que às vezes entram na nossa mente e a gente fica com aquela tribulação na nossa cabeça, gerando dúvida. E o Espírito Santo vem e traz paz ao nosso coração. Tira esses pensamentos. As promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida. Nós precisamos acreditar. Sabe, certa vez, Jesus estava falando com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Assim que Lázaro morreu e foi sepultado, Jesus chega até a cidade deles. E aí as duas irmãs falam para ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus olha para elas e fala uma coisa que eu acho maravilhoso. Jesus, ele fala assim, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Se você verdadeiramente acreditar naquilo que Deus prometeu na sua vida, naquilo que Deus falou para você que ia fazer, você vai ver a glória de Deus. Se o seu coração não estiver somente nas bênçãos, mas estiver num relacionamento com Deus, em alguma coisa que Deus vai fazer, em alguma coisa que Deus representa para você, você vai ver a glória de Deus. Se nós tivermos fé, nós vamos andar, como diz a palavra de Deus. O justo anda e vive pela fé. Ele não vive, sabe? Nós não podemos viver olhando para as nossas circunstâncias, porque Deus nos surpreende a cada passo que nós damos, a cada coisa que nós fazemos. A cada momento que nós pensamos, poxa vida, agora não vai dar mais, o que eu faço? Para onde eu vou? Deus, ele vem e nos surpreende com um escape, com um livramento. Deus, ele nos surpreende com o cumprimento de alguma coisa que ele prometeu para nós há muito tempo atrás. E de repente, do nada, aquilo se cumpre, aquilo acontece. Porque chegou o tempo de Deus para que aquilo acontecesse. Porque Deus achou em nós o preparo para a gente receber aquela promessa. Sabe, muitas vezes as promessas de Deus não se cumprem mais rápido na nossa vida porque nós não estamos preparados. Porque de repente, se a gente receber alguma bênção,
Se a gente receber algum cumprimento de alguma promessa, a gente acaba se afastando de Deus. Tem pessoas que, para andarem junto com Deus, precisam estar na prova. Precisam estar precisando o tempo todo. Com alguma dificuldade, com alguma coisa para colocar diante de Deus. Porque se tiver tudo bem, se tiver tudo legal, a pessoa acaba se afastando de Deus. É aquela velha frase, né? Aquele ditado que diz que quem não vai por amor acaba indo pela dor. Se nós não estamos diante de Deus, andando diante de Deus, para ter um relacionamento com Ele, para ser um com Ele, para ter Deus como Pai verdadeiro. Se nós só olhamos para Deus como Deus, aquele Deus que faz, que abençoa, que dá, nós acabamos nos afastando de Deus. Porque aí nós começamos a não querer esperar o tempo dele, nós começamos a achar que ele não nos escuta, nós começamos a achar que ele virou as costas para nós, que ele nos abandonou, ou até mesmo nós começamos a achar que ele não existe. Muita gente que não consegue ouvir a voz de Deus, muita gente que não consegue sentir a presença de Deus, acaba no final achando que ele não existe. Que ele é só uma história, uma lenda. Mas se nós tivermos um relacionamento com o Pai e não só com o Deus, nós vamos ver que Deus ele prepara todo o ambiente para que nós recebamos a sua promessa. E se nós soubermos esperar o tempo dele, aí é que essas promessas vão se cumprir no tempo dele, no tempo perfeito, no tempo em que nós vamos estar preparados para pegar essas bênçãos, para cumprir essas promessas e fazer com que elas abençoem várias e várias outras pessoas ao nosso redor, que é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus nunca foi abençoar somente uma pessoa. O objetivo de Deus sempre foi usar uma pessoa para abençoar muitos. Ele nos usa para levar as suas bênçãos para outras pessoas que muitas vezes não conhecem a Ele. Que muitas vezes não sabem como Ele trabalha, como Ele age. Tem muita gente que não tem a mínima noção do que é Deus. Ele tem uma noção vaga de um Deus longe. Um Senhor que castiga, um Senhor que manda as pessoas para o inferno se não andarem debaixo dos seus princípios ou se não fizerem a sua vontade. É interessante que outro dia eu vi novamente uma frase que eu gosto muito, e essa frase diz assim: Deus não manda ninguém para o inferno. O que nos manda para o inferno é a falta de arrependimento. O que nos manda para o inferno é a falta de relacionamento com o Pai. Quando muitas vezes nós queremos só um relacionamento com Deus. Quando nós enxergamos Deus como Pai perfeito, a nossa visão das outras pessoas ao nosso redor muda. Nós começamos a olhar as pessoas como Deus olha. E nós começamos a interceder por essas pessoas, para que as promessas de Deus se cumpram na vida delas, para que os dias de cumprimento das promessas sobre a vida delas cheguem.
Será que você está preparado para a chegada do dia em que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida? Será que você tem um relacionamento com o Pai? Um relacionamento firme, íntimo, a ponto de você receber as bênçãos de Deus, as promessas de Deus se cumprirem na sua vida? Será que você está preparado para levantar a sua mão e dizer: Pai, envia-me a mim, usa-me a mim, cumpre em mim os teus propósitos, as tuas promessas, aquilo que o Senhor tem preparado para mim? Que essa palavra hoje venha trazer esse sentimento no nosso coração de que as promessas de Deus vão se cumprir. Não desista. Não desista. Não vire as costas para Deus. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, na minha vida. A palavra de Deus, ela nos diz que aquele que não desistir, Jesus ele fala muito isso no livro de Apocalipse, ao que vencer. Aquele que não desistir receberá a coroa da vida. Aquele que não desistir entrará no reino dos céus. Aquele que não desistir verá as promessas cumpridas na sua vida. Não desista. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o nosso país, para a política, não olhe para a corrupção, olhe para Deus. Porque Deus está cumprindo as suas promessas sobre o Brasil. Deus está cumprindo a sua promessa sobre a igreja brasileira. Deus está cumprindo a sua promessa sobre a sua vida. Não desista. Que essa palavra venha arder forte no seu coração. Os dias virão em que a promessa de Deus se cumprirá. Em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui o 0800 de Deus. Vocês conhecem o 0800 de Deus? O 0800, o telefone de Deus, ele é bem fácil. É Jeremias 33:3. Esse é o 0800 de Deus. O versículo diz assim: clame a mim, e eu responder-te-ei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3. Se você tem algum problema, se você está em dúvida das promessas de Deus na sua vida, se você tem alguma dúvida de que Deus está no controle de tudo, pegue a sua Bíblia. Vá lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3. E você vai ver escrito lá: clame a mim e eu te responderei. Glória a Deus! Aleluia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que a luz de Jesus resplandeça através de você, que as pessoas possam ver o Espírito Santo de Deus através da sua vida,
em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meu Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados aqui nesse canal são relevantes, têm um conteúdo interessante e merecem ser distribuídos e enviados até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Abençoe as pessoas que você ama, que elas possam ouvir esse vídeo, ver esse vídeo e ter a sua fé renovada, em nome de Jesus. Amém? Seja você uma bênção. Tenha uma semana abençoada. Abreijos para você e até o próximo vídeo.